Eu pude acompanhar uma notícia que disse que a polícia da República de Moçambique constituiu uma brigada multissetorial para a fronteira, que é para flexibilizar a entrada e saída de cidadãos da África do Sul para Moçambique e Moçambique para a África do Sul, assim como de outras partes do mundo. Por que eles estão organizando neste momento? Por que não organizaram em junho? Por que não organizaram em setembro? A resposta que eles forneceram foi de que este é o mês de festa e a festa de Natal. E o Natal, eles chamam isso, alguns, de Dia da Família. E da mesma maneira, como está a acontecer com aquele polícia e a sociedade no geral, alegrando-se neste momento por causa do Dia da Família, por causa de Natal que eles estão a se denominar, também aqueles que são, pelo menos que dizem que estão numa igreja, estão a seguir os caminhos de Jesus ou estão a seguir a religião cristã, também eles neste mês estão felizes porque estão a celebrar o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Embora a Bíblia não disse que Jesus Cristo nasceu no mês de dezembro, mas o certo é que a Bíblia fala do nascimento de Cristo. Então, tanto esses do mundo que estão a festejar neste mês por causa de Natal, assim também aqueles religiosos ou aqueles que dizem são cristãos, que estão a festejar o Natal, há uma coisa em comum que nós estamos a encontrar. Estamos a encontrar uma coisa em comum que todos eles dizem que é o nascimento. Os do mundo estão a dizer, a celebrar o nascimento da família. Eles consideram como o mês da família. No dia 25 de dezembro, eles consideram como o dia da família. E os cristãos consideram o mês de Natal do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem uma coisa em comum aqui, o nascimento. E por isso mesmo que nós, como sabemos que temos que celebrar este dia, este mês, embora a nossa celebração, nós como cristãos, a nossa celebração é deste dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, estamos a celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos qual é o mês, qual é o dia, mas o que nós temos a certeza é que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Então, esse nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma coisa de surpresa, como pode acontecer talvez numa família que não tinha ainda preparado para dar o bebê. Ele pode conceber, a família pode conceber sem se preparar e ser uma surpresa. Mas o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo não foi surpresa, foi anunciado, foi profetizada e foi prometida que havia de nascer. Por isso mesmo, como este mês a tradição humana considera, e principalmente a religião cristã considera o mês de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, então hoje vamos falar desse nascimento e denominamos como tema o renovo de Davi. Ou, se quiser, pode escrever Messias prometido. Então, esse é o tema, o renovo de Davi, ou o Messias prometido. É o que vamos tratar neste dia de hoje, nesta nossa mensagem. E nesta mensagem encontramos 3 pontos principais. Como eu dizia, que o nascimento de Jesus foi antecedido, tem uma promessa ou tem uma profecia. Então, o primeiro ponto, vamos saber quem prometeu a vinda ou o nascimento de o renovo de Davi, ou seja, Messias, o prometido. Esse é o primeiro ponto. Quem prometeu
a vinda ou o nascimento do renovo de Davi ou o Messias prometido. O segundo ponto, vamos ver as qualificações ou qualidades, e alguns chamam de atributos, de Messias prometido, o renovo de Davi. As qualificações ou qualidades, ou ainda se quiser, atributos do renovo de Davi, ou Messias prometido. O terceiro ponto, vamos tratar, ou vamos saber, os propósitos, ou se quiser escrever, as missões da vinda ou do nascimento do renovo de Davi, ou Messias prometido. Terceiro ponto, os propósitos ou missões da vinda ou nascimento do renovo de Davi ou Messias prometido. Então, é isso que nós vamos debater, aliás, vamos trazer neste dia de hoje, nesta nossa mensagem. Queria dizer que não vamos encontrar esta palavra no Novo Testamento. Talvez que os irmãos ou todos que estão ouvindo, que estão acostumados sobre o nascimento de Jesus Cristo, esperam que falemos em Mateus, em Lucas, em João, que fala exatamente do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos hoje falar do cumprimento da promessa que está lá no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas queremos falar da promessa ou da profecia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, se quisermos ver as profecias, se quisermos ver as promessas, temos que ir no Velho Testamento. Por isso estamos a entrar hoje em Jeremias capítulo 23, vamos ler versículos 5 até versículo 6. E ali vamos encontrar essa profecia, essa promessa do nascimento do Messias, ou seja, como a Bíblia chamou, o renovo de Davi. Vamos ler Jeremias capítulo 23, do versículo 5 até versículo 6. Jeremias capítulo 23, versículos 5 até versículo 6. Passo a ler a palavra do Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Então, esta passagem está a explicar exatamente aquilo que eu disse no princípio. É uma profecia sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o nascimento ou surgimento, como a Bíblia disse. Por exemplo, nessa Bíblia que eu tenho, João Ferreira de Almeida, o título é O Renovo de Davi. Há outras versões que dizem a profecia do renovo de Davi. Então, o importante que nós temos que saber é que é a profecia, é a promessa sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi uma surpresa. Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua vinda nesta terra, tinha sido profetizada, tinha sido preparado por Deus, Pai Todo-Poderoso. Esta passagem que lemos aqui, quando estamos a ouvir esta profecia, muitos dizem que Deus está a referir aqui de Salomão, quando Deus disse que prometeu a Salomão a existir alguém depois dele que poderia dar a continuidade do seu reino. As pessoas pensam assim: existe sim na Bíblia essa promessa, como vamos encontrar mais tarde, existe essa promessa, mas exatamente esta passagem que nós lemos aqui, de Jeremias capítulo 23, do versículo 5 até 6,
não fala do Salomão, fala exatamente do Messias, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está prometido aqui. Então, chegamos ao nosso primeiro ponto. Quem prometeu a vinda ou nascimento do Messias, ou o renovo de Davi, como está destacado aqui. E se nós quisermos encontrar a resposta sobre quem prometeu, temos que ir neste mesmo nosso estudo de Jeremias 23, vamos ler versículo 5, só parte A. Ali é suficiente para encontrarmos quem prometeu o nascimento ou o renovo de Davi, que diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor. Aqui, na Bíblia que eu tenho, essa palavra Senhor está escrito com letras maiúsculas. E em toda a Bíblia, quando nós estamos a encontrar Senhor escrito em letras maiúsculas, temos que saber que aqui está diante de Deus. Então, nós, por causa disso, e esta afirmação, e essas qualidades, e essas capacidades, nós chegamos à conclusão que quem prometeu o nascimento ou o renovo de Davi é o nosso Deus. E a mesma situação, para termos também a certeza, encontramos repetido em Zacarias capítulo 3, versículo 8, a parte B, que também nos demonstra que quem prometeu do nascimento de Jesus Cristo, quem profetizou, quem trouxe a profecia aos Jeremias para que pudesse informar ao povo, ao Davi, é Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 8, parte B, encontramos onde Deus disse: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, o renovo quer dizer alguma coisa que estava estragada, alguma coisa que não estava a andar bem e que podia vir alguém que pudesse consertar para que isso pudesse entrar em linha. Estamos dizendo naquela altura que o povo de Israel, o povo de Judá estava desorientado, estava desorganizado, estava até virar as suas costas contra Deus. E Deus viu que o mundo estava debravado e que todo sacrifício e qualquer outra coisa que era feito na terra para apaziguar a ira de Deus não era suficiente. Então tinha que existir alguém perfeito que pudesse apaziguar a ira de Deus. Então Deus resolveu trazer o seu Filho, Jesus Cristo, o Messias prometido, para que pudesse apaziguar a ira de Deus. E aqui Deus promete, manda Jeremias e para informar a Davi que há de nascer alguém que vai renovar, que vai trazer nova vida, que vai trazer a salvação às pessoas desesperadas. Nós, se vivêssemos naquele tempo, podíamos pensar que esta notícia era para nós, mas nós vivemos este tempo, então esta notícia é para nós. Nós estamos a receber esta notícia de Deus, que Ele não estava alheio ao sofrimento do povo, por isso tinha que prometer trazer o seu Filho único, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, por um pensamento, por um desejo e não por uma surpresa. Jesus nasceu por uma surpresa, mas foi uma promessa por entendimento de Deus para livrar o seu povo. Segundo ponto, as qualificações ou qualidades ou atributos do renovo, ou seja, o Messias prometido. Quais são as qualificações, as qualidades? Eu não estou a trazer todas as qualidades, todos os atributos, todas as missões de Cristo aqui na Terra, descrita em toda esta Bíblia. Mas estou a trazer aqui, para o caros presente, as qualificações ou missões ou qualidades do Messias ou renovo prometido
só o que está nesta passagem que lemos hoje, de Jeremias 23, versículos 5 e versículo 6. Tem aqui essas qualificações do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, parte B, ouvimos o seguinte: um renovo justo, sendo rei. Então, uma das qualificações é que o Messias prometido, que havia de vir, seria um justo. Como estava a dizer, no princípio, quando os homens podiam fazer qualquer sacrifício, quando os homens estavam a tomar a dianteira deste mundo, quando os reis humanos estavam a tomar a dianteira deste mundo, não se encontrou nenhum justo que pudesse apaziguar a ira de Deus. Só este renovo prometido, renovo de Davi, aquele que sairia da descendência de Davi, segundo a humanidade, sendo ele Deus, ele é que poderia apaziguar a ira de Deus. Então, ele é descrito como sendo um justo. Vocês podem procurar a qualquer parte da Bíblia, não vão encontrar nenhuma passagem, mesmo com o sofrimento, onde Jesus pareceu como injusto. Não existe nenhuma passagem. Jesus sempre é Deus, é justo. Não vão encontrar em nenhuma parte, aqui na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, onde vocês vão encontrar um ato que parece Jesus ter praticado injustamente. Não existe. Mas pode encontrar os homens, aqueles que eram reis, que podia talvez julgar por um interesse, por uma afinidade. Mas para Jesus não fez isso. Ele é justo. Está descrito aqui na palavra o renovo justo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é justo. Sabe, onde eu considero mais e me admira a justiça de Jesus Cristo foi o que aconteceu, o seu pronunciamento em João capítulo 10, versículo 16. Eu gosto desta passagem. Eu, quando estou a olhar a Jesus Cristo, estou mesmo a olhar alguém muito justo, que essa justiça não tem igual na face da terra. O que disse Jesus Cristo em João capítulo 10, versículo 16? Disse assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu gosto muito dessa justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele estava a dizer isso? Jesus Cristo estava a pronunciar-se desta maneira por causa de judeus. Os judeus pensavam que Jesus Cristo vinha apenas para a sua tribo. Então, naquela altura, existiam gentios, aqueles que eles pensavam que este não faz parte dos judeus. Então, eles eram desprezados, eles eram discriminados. Então, no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, os judeus pensavam que Jesus só veio para nós. E ele, pela sua justiça, está a tirar este mito diante do povo de Israel. E ele está a dizer: parlando vocês judeus, parlando vocês israelitas, existem aqueles que vocês chamam gentios, que não estão diante de vocês, e esses também eu vou trazer no seio de mim. Para que, a partir de já, não haja essas denominações gentio e judeus. Gentio ou aqueles que se consideram como donos de Deus ou donos de Jesus Cristo. Então, aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo mostra a sua justiça, quanto ele não está a entrar naquele jogo que os judeus tinham. Gentio, 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 gentio. Vocês não são dignos diante de nós. E o nosso Senhor Jesus Cristo veio agregar esse e disse: enquanto naquela altura podia existir um rei da tribo de Judá,
um rei da tribo de Israel, um rei desse grupo de gentios que não eram considerados como os judeus. Jesus veio pela sua justiça. Ele disse: todos esses hão de vir para mim, para que exista só um povo, a Bíblia diz um rebanho, e um pastor, que é Jesus. Então, não haverá aqui essa discriminação. Essa é a demonstração da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se aquela situação prevalecesse de judeus serem judeus e os gentios serem gentios, eu penso que neste momento não me beneficiaria do reino de Deus, não me beneficiaria do novo nascimento, porque eu provavelmente fazia parte dessas pessoas que eram chamadas por gentios. Eu fiz todo estudo desde o princípio, nunca vi que a minha família pertenceu à parte de judeus. Então eu ficaria sem a salvação. Você ficaria sem salvação, porque você não era do grupo dos judeus. Mas Jesus disse: aqueles que não são judeus, eu vou fazer eles para pertencerem à minha família. Daí encontrei a salvação, não sendo judeu. Você encontrou a salvação, não sendo judeu. Você que ainda não é salvo, vai encontrar a salvação mediante o poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não sendo judeu. Essa é a justiça que Jesus Cristo mostrou, que está descrito nesta passagem, o renovo justo. Não só essa qualificação, mas também está descrita nesta mesma passagem que lemos hoje, que para além de ser um justo, ele também foi descrito que há de ser um rei. O rei é aquele que deve determinar e ser seguido o que ele está a dizer. Então, a palavra aqui diz: sendo rei. E verdadeiramente nós estamos a conhecer, estamos a ouvir um Messias prometido que há de vir desempenhar a função do rei. Está aprofundado isso, que o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, viria desempenhar a função do rei em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Convido para abrirmos e ler Apocalipse, último livro na Bíblia, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, mas só a parte A, para vermos que verdadeiramente Jesus Cristo é Rei. Diz assim a palavra do Senhor: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Fala aqui do renovo prometido, embora agora ele, não sendo como estava prometido, como está descrito aqui, ele mesmo foi descrito como cordeiro. Cordeiro é um sacrifício, eram animais, ovelhas, que podiam ser levados para o sacrifício. E Jesus aqui foi descrito como cordeiro, como um sacrifício que podia ser trazido para apaziguar a ira de Deus. Então, esta é uma outra qualificação: justo, rei. Estamos a encontrar também onde diz renovo justo. Esta é a demonstração clara de Jesus Cristo ser, ou a promessa de Deus, ou a profecia de Deus para o nascimento de Jesus Cristo ser diferente daquilo que está sendo propalado aqui, que esta passagem está a falar a promessa que Deus deu a Davi para o nascimento de Salomão. Tem características diferentes. É que aqui no versículo 6, a última parte, diz assim: este será o nome com que o nomearão. Qual é o nome? O Senhor, justiça nossa. Depois eu vou demonstrar uma parte que Deus exatamente prometia
Davi, o nascimento de Salomão, ou a substituição, ou o surgimento de Salomão mais tarde, e vamos comparar com esta parte aqui. Vão ouvir que completamente está diferente, que esta parte exatamente fala de Jesus Cristo. O que Deus disse quando estava a prometer o nascimento ou a sucessão de Salomão como homem. Vão ver na descrição, vão encontrar informações completamente caracterizando o homem. Pode ler comigo, 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 até versículo 15. Vão ouvir, é uma promessa que está aqui, mas vão ouvir que as características que vão ser apresentadas aqui falam exatamente da vinda de um homem humano. Podemos ler. Quanto os seus dias forem, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 até 15. 2 Samuel, capítulo 12, capítulo 7, versículo 12 até 15. Diz assim. Escutem, vão registrar todas as características humanas que vão ser descritas aqui, e vamos ler uma outra passagem, incluindo esta que estamos a ler hoje. Também vão ouvir as caracterizações, vão encontrar e vão registrar todas as características de Deus, que é Jesus. Quando os seus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confiarei o trono do seu reino para sempre. Agora estão a ouvir características humanas. Eu lhe serei por pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, já encontramos aqui a característica humana. Esta característica não pode vir para Deus, para Jesus Cristo. E se vier a transgredir, castigá-los-ei. O homem, quanto peca, enquanto é de Deus, ele é castigado. Deus não deixa o seu filho alheio enquanto está a cometer iniquidades. Por isso, quando comete o pecado continuamente e em nenhum castigo, em nenhuma correção por parte de Deus vem para você, você já tem aí a prova que você não é crente. Você não está salvo. Você não é cristão. É isso que Deus faz quando alguém é crente, mas faz a transgressão. E transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. É característica humana, com açoites dos filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, é a misericórdia de Deus, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Já notaram aqui as características? Esta é que foi profecia, é que foi promessa de Deus a Davi para o surgimento ou a sucessão do seu filho Salomão. Encontramos aqui completamente as características humanas. Vamos ouvir as promessas, a promessa que Deus fala exatamente do Messias, do Salvador. É Isaías capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Vocês vão anotar também as características que referem verdadeiramente Jesus Cristo como Deus. E que esta passagem de Jeremias
capítulo 23, versículo 5 até versículo 6, está a falar exatamente, não de Salomão, mas da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 4, versículo 2, disse: naquele dia, o renovo do Senhor, mais uma vez, Senhor Deus, será cheio de beleza. Salomão não foi cheio de beleza. Tinha algumas coisas que ele cometeu, até tinha problemas, tendo várias mulheres, até fazendo concubinas. Então, ele não podia ser descrito como alguém de beleza. Ele permaneceu em Deus, graças a Deus e segundo a benignidade de Deus. Como vimos naquela passagem que lemos, que disse, quando ele transgredir, quando ele pecar, eu vou castigar, mas não vou tirar o meu espírito. Por que ele disse assim? Porque antes havia um homem que tinha sido ungido, que era Saul. Quando ele começou com a transgressão, a cometer erros e pecados e não respeitar Deus, Deus retirou o seu espírito dele. E ele ficou, se tinha vitórias, já começou a não ter vitórias nas suas batalhas. Então, para Salomão, Deus disse, se ele transgredir, eu vou corrigir, vou açoitar, vou castigar, mas não vou me retirar dele. Isso mostra a benignidade de Deus para com os filhos de Deus. Quando você, um cristão, cai no pecado, tropeça, Deus está diante dele, ele vai açoitar, ele vai castigar, mas não vai se abandonar dele. Ele vai de novo trazer de volta. Mesma coisa, em sermos humanos. Quando um homem, quando uma mulher ama o seu filho e o filho comete um erro, por causa do seu amor, ele vai castigar, mas não vai afastar dele. Ele vai trazer, vai abraçar, vai dizer, filho, eu amo muito de si. O castigo não significou uma decepção para si. Era para trazer você no seio de mim. Então, ele abraça o seu filho e o filho vai reconhecer que verdadeiramente o meu pai ou a minha mãe me ama. Aquele filho que transgride as normas e o pai vai comprar doce para ele, dizer, você me chateou, mas toma essa doce, vai embora, sem nenhum castigo. Esse não é amor, esse é ódio. Aquele filho numa família que vai bater os outros filhos, vai roubar e chega alguém, vai apresentar-se, esse seu filho roubou, e este pai ou esta mãe insurge-se contra aquele que vai apresentar aquela queixa, ele está a defender o seu filho. Mas isso não é amor que esse pai ou esta mãe tem para com seu filho. É um ódio que ele tem para com o seu filho. Porque se ele amasse e ouvir aquele que apresentou a queixa, ia procurar as adversidades e ia tentar maneira de castigar o seu filho. Então eu estava a falar de Salomão como homem que tinha que ser castigado porque Deus precisava permanecer. Deus tinha o seu amor para com ele. E fazendo esta menção aqui, que esse renovo será cheio de beleza. Para além de beleza, voltei a ler Isaías capítulo 4, versículo 2. Para além dessa beleza, estará cheio de glória. Salomão, segundo a promessa que lemos, segundo a profecia que lemos, não foi dada esta característica de ser cheio de beleza. Então, cheio de glória. Então, essa promessa aqui fala exatamente de Jesus Cristo. E ainda continua. E o fruto da terra, excelente, formoso, para os que escaparem de Israel. Então, tudo aqui, toda essa descrição nesta passagem, está a nos revelar que Jesus Cristo tem qualidade de Deus. E Jesus Cristo é Deus. Ainda, não só esta profecia, mas também o próprio Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, ele falou de si mesmo como sendo Deus. Quando nós contemplarmos João capítulo 10, versículo 30. O que ouvimos aí? Ouvimos Jesus declarando, eu e o Pai somos um. Então,
completamente esta profecia que nós estamos ouvindo hoje está a falar de Deus que vai se encarnar, tornar a forma de homem, mas continuar ainda com a sua qualidade de Deus. E Jesus foi assim e ele próprio declara: eu e o Pai somos um. Então, essas são as qualificações que encontramos nesta passagem que lemos, ou as qualidades ou os atributos que encontramos nesta passagem que lemos neste dia de hoje. Jesus, ou o renovo, ou Messias prometido, sendo justo, sendo rei e sendo ainda Deus. São as qualidades que encontramos aqui. No terceiro ponto, os propósitos ou missões da vinda ou do nascimento do renovo de Davi ou Messias, ou seja, podemos chamar de Jesus Cristo. Quais são as missões? Deus disse que ele há de vir fazer o quê? Disse Jesus vai nascer para fazer o quê? Qual é a tarefa que ele vem buscar? E repito, há muitas tarefas que estão descritas na Bíblia inteira, mas hoje só vamos nos concentrar as qualificações, as missões que foram descritas neste trecho que lemos no dia de hoje. Vamos ler o versículo 5, parte C, e versículo 6, excluindo a parte C também. Diz essa palavra do Senhor: Santo Rei reinará e prosperará e praticará o juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão, que não faz parte desse ponto, o Senhor Justiça Nossa. Então, tem aqui descrita nesta passagem as missões, as tarefas que o Messias, ou o renovo de Davi, vem fazer nesta terra. A primeira coisa que ouvimos é que ele vem reinar. É o que nós, sendo rei, reinará. É o que nós ouvimos, é a primeira missão. Ele vem reinar. Esta promessa, esta profecia não aconteceu quando o nosso Senhor Jesus Cristo chegou como homem nesta terra. Embora ele fosse considerado na tribo de Judá como um rei, embora ele, o escritor, aquele que escreveu aquele madeiro, escrevesse rei dos Judá, ele é rei, mas não reinou na sua primeira vinda. Quando é que ele vai reinar? Ele reinará na sua segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio como um servo. Ele veio como um sacrifício. Ele veio em humilhação, deixando o seu trono brilhante para entrar no ventre de uma mulher pecadora, para viver no seio da pecaminosidade humana. Então, ele não reinou naquela altura, mas chegará o dia que ele vai reinar. A segunda coisa que nós encontramos aqui, a segunda tarefa que nós encontramos aqui, é que ele vai prosperar. Esta profecia ainda temos que esperar. O nosso Senhor Jesus Cristo não prosperou na sua primeira vinda. Como eu estava a descrever, ele foi humilhado. Mas há de vir a segunda vez que ele vai prosperar, que nada vai lhe tocar. Temos também nesta mesma passagem outra tarefa que disse: ele praticará o juízo. Também esta tarefa ainda temos que esperar. O nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira vez, não aplicou juízo. O nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira vez, não se tornou como juiz. Ele foi castigado, até as pessoas foram julgar a ele, para dizer que a primeira vez ele não se tornou juiz, como está profetizado aqui. Temos que esperar. A segunda vez, a segunda vinda,
ele há de voltar como um juiz, como um rei, como alguém que vai reinar, como um juiz que vai julgar toda a humanidade. Então, esta profecia ainda continuamos a esperar no futuro que venha a se cumprir. O que se cumpriu neste momento aqui é que Jesus Cristo nasceu como tinha sido prometido. Mas essas qualificações, reinar, prosperar, praticar juízo, ainda temos que esperar na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra ainda, a tarefa que nós ouvimos aqui nesta passagem, que disse, salvará a Judá. Esta sim, esta promessa, esta profecia já foi cumprida. Jesus Cristo veio a este mundo, sofreu neste mundo como sacrifício para salvar a tribo de Judá, para salvar aqueles que não eram da tribo de Judá, para salvar a mim, para salvar a ti. Esta profecia já foi cumprida e é uma das grandes missões que nós encontramos nesta passagem. O propósito de Jesus Cristo vir a esta terra para salvar o pecador, para salvar aquele que estava desesperado, para salvar aquele que não era da tribo de Judá, para salvar aquele que era da tribo de Judá, para unificar as pessoas segundo a vontade dele. Este propósito já foi cumprido no momento em que Jesus Cristo foi crucificado, derramou seu sangue na cruz. Já foi cumprido esta profecia de Salvador. Ele salvou a ti, salvou a mim, vai salvar a ti porque ainda não está salvo. A vinda do renovo de justiça, o Messias ou Jesus, trará com ele a segurança de Israel. Está descrito nesta passagem. Não só Israel, mas também todo e qualquer que nele espera. O livramento de povos oprimidos está nas mãos do Messias, o renovo prometido. Esta missão já foi cumprida. O nosso Senhor Jesus Cristo veio, juntou aqueles que eram judeus, não eram judeus, aqueles que eram gentios desprezados. Já agora estamos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você também, quando crer em Jesus Cristo, vai estar nas mãos dele, porque ele não faz exceção das pessoas. Ele não disse que esse é judeu, esse é grego, esse é gentio. Para ele, todos estão sob o seu controle. E a Bíblia disse, vai trazer a segurança. E todo e qualquer aquele que está em Cristo, ele tem uma segurança. Venha o que vier, ele nunca será abalado. Deixa-me concluir apelando aos caros presentes aqui, dizendo assim, uma promessa de Deus foi feita para o nosso livramento. Agora não olhe apenas para o povo de Judá. Não olhe apenas para o povo israelita. Você não é israelita. Você não é judeu. Mas você tem uma coisa que lhe beneficia, como esses judeus, como esses israelitas, que você tem Jesus Cristo. Ele que unificou a todas as tribos, incluindo você. E Jesus Cristo não veio salvar, quando disse vai trazer o renovo, não era só para questões políticas ou questões militares, defender as pessoas, como os judeus pensavam, já nasceu Jesus, agora ele vai nos defender. Ele veio levar as pessoas, veio intervir muito mais para as questões espirituais, para retirar aqueles que estão a caminhar para o inferno, chegarem diante de Deus. Por ele, nós somos livres da opressão de Satanás. Já Satanás não tem nenhuma possibilidade de tocar aos filhos de Deus. Por ele, você que ainda não está salvo, poderá encontrar a salvação. Ainda há esperança quando você se reconhecer que em si mesmo não tem nenhum poder. Então, está aqui Jesus, ele pode conceder a salvação a você.
Pode ser que você esteja a passar conflitos espirituais, como o povo de Israel e de Judá passava os conflitos físicos. Mas a solução está em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para ser a sua solução. Jesus Cristo veio para lhe resgatar por intermédio da sua morte na cruz. Esse foi o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu apelo que está aqui o renovo prometido. Está aqui Jesus. Então você creia nele e serás salvo. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai, neste momento. Agradecemos que o Senhor nos deixou ouvir a sua palavra. Queremos, Pai, pedir que possa nos acompanhar e conduzir-nos todos os momentos. Queremos que, por intermédio dessa mensagem, possa trabalhar nas nossas vidas. Pedimos a Ti, Pai, no reconhecimento que o Senhor é Deus. Abençoa-nos e abençoa todos que ouviram a mensagem. Em nome de Jesus. Amém.